Quero convidar-lhe neste momento a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. Quando eu leio esse texto, eu me lembro do saudoso irmão Ronaldo Watterson. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No texto bíblico que João Batista, falando a respeito do ministério de nosso amado Salvador Jesus Cristo, enfatiza que o batismo com o Espírito Santo seria realizado por Jesus. Entendemos claramente que o batismo com o Espírito Santo é uma obra inteiramente divina. Na verdade, o homem não tem como ajudar nessa obra. Nada pode fazer para ser batizado com o Espírito Santo, pois é o Senhor quem vai batizar o homem que crê com o Espírito Santo. O indivíduo é selado para o dia da redenção, e todo aquele que crê, enquanto aquele que não crê será no futuro batizado com fogo do inferno. Algumas pessoas, não entendendo o que é batismo com fogo, pensando que é o batismo no Espírito Santo, estão orando constantemente para que Deus envie fogo, para que o Senhor os batize com fogo. Bem, para entender o que é o batismo com fogo, basta lermos cuidadosamente o verso 12. Na sua mão tem a pá, ele tem na mão a pá, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Bem, o fogo aqui é juízo. E às vezes na Bíblia fogo refere-se à santidade de Deus, que é fogo consumidor. Aquela chama que ardia e não consumia, lá da sarça ardente, fala-se da Shekinah, da glória máxima de Deus, é outro caso. O mesmo Senhor Jesus que vai recolher o seu trigo, o trigo são aqueles que lhe pertencem, ou seja, os salvos pela fé nele. O mesmo que vai recolhê-los aos páramos celestiais, queimará a palha em fogo. A palha são os que não são salvos, pois não creram no Senhor Jesus. Note bem, fogo inextinguível. O Senhor não está referindo a fogo normal que conhecemos, fogo fátuo, mas ao lago de fogo mencionado na palavra de Deus em Apocalipse 20:15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O lago de fogo é a perdição eterna, é uma condição ou estado de suplício onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Será lançada também, interessante, como dois entraram no céu sem passar pela morte, que são Enoque e Elias, representando os crentes vivos que serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Dois serão lançados vivos no céu. Quem gostava de falar isso já está na glória, o irmão José Bochá Pinto. Como dois entraram vivos no céu, dois adentrarão vivos no lago de fogo, que é Satanás e a besta. Eu diria que são três: Satanás, a besta e o falso profeta, que é a trindade do mal. Os três serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, verso 20. Poderíamos observar outras referências a respeito desse assunto, mas o Senhor Jesus disse em João 14:16: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Paráclito, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, amigo ouvinte, nesse versículo, aprendemos que o Pai tem a responsabilidade do batismo com o Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, enviar-vos-ei. Versão Almeida e Corrigida
Muito antiga essa versão, João 16, verso 7. Agora vemos que o Senhor Jesus mesmo vai enviar. Isso mostra para nós que tanto o Senhor Jesus como o Pai são um, e que a Trindade Divina está interessada na formação da igreja, pois o batismo com o Espírito Santo é quem formaria a igreja, fazendo nascer naquele dia o corpo místico de Cristo, que surgiu na primavera do ano 30 depois de Cristo, quando a igreja foi inaugurada no Pentecostes com a descida do Espírito Santo. Não existe igreja do Velho Testamento. Não sei onde tiraram isso. Se o verbo edificar está no futuro, quando Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta, e não essa, com dois S's, sobre esta, quer dizer, sobre a tua confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. A igreja não foi fundada sobre Pedro. Já imaginou se a igreja tivesse o fundamento Pedro? Seria um fundamento podre, porque a estrutura de Pedro é a mesma minha. Então quer dizer que não valeria nada, já teria sido ruída a igreja, as portas do inferno já teriam engolido a igreja desde quando foi inaugurada no Pentecostes. Interessante, a origem nossa é antes da fundação do mundo, na coletividade. Nossa inauguração ocorreu-se no Pentecostes, e o complemento da igreja dar-se-á no arrebatamento da mesma. Lucas 24, 49 diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder, ou de poder. Conforme esse texto, a única coisa que os discípulos deveriam fazer era apenas permanecer na cidade, pois se o batismo era uma promessa de Deus, ele a cumpriria independente de qualquer ação dos discípulos. E comendo com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual lhe disse: de me ouvistes. Ato 1, verso 4. Agora temos outra ordem. Eles tinham de esperar, quer dizer, ficar na cidade e aguardar com paciência. E o Senhor Jesus Cristo não ordenou que eles orassem, jejuassem ou fizessem quaisquer outras coisas para que fossem batizados com o Espírito Santo. Isso é um absurdo. Desde que cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós não podemos confundir o batismo do Espírito Santo, que foi um evento único e histórico que marcou a formação da igreja, com o enchimento do Espírito Santo, que é na medida que o crente vai se santificando, vai desenvolvendo a salvação diária com temor e tremor, ele vai alcançando a plenitude do Espírito Santo. Então, os homens chamados mestres da religião hoje é que, infelizmente, erram ensinando essa bobagem, porque nós temos o Espírito Santo desde que cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. Então essa história: Senhor, me faça isso aqui, não há necessidade. Já temos, agora é necessário que nós busquemos nos enchermos do Espírito. Não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não podemos confundir o batismo do Espírito Santo, de sorte que fomos batizados em um Espírito, quer judeus, quer gregos, de sorte que temos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres, quer servos, todos temos bebido do mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Então devemos observar que o batismo com o Espírito Santo unificou todos os salvos, fazendo nascer no dia de Pentecostes a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, todavia, é um organismo, um corpo cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse o salvador do corpo. Efésios 5, 23. Hoje os homens criam organizações religiosas cuja cabeça é um grupo de homens que se reúnem na sede da organização. Tem um pavor de hierarquia eclesiástica. Se algum dia os irmãos aderirem à institucionalização do movimento, automaticamente eu me desligo dos irmãos e me torno um crente fora do convívio evangélico, já que não tem nenhum respaldo bíblico a hierarquia eclesiástica, por tratar-se de obra dos nicolaítas, as quais Jesus odeia. Muito bem,
O batismo com o Espírito Santo foi um acontecimento único e histórico. Quando dizemos que o batismo com o Espírito Santo foi um acontecimento único, queremos dizer que ele não se repete. O fato de ter ocorrido lá em Samaria, lá em Cesareia, na casa de Cornélio, e lá com os discípulos de João em Éfeso, Atos 19, é simplesmente para que a barreira do preconceito racial fosse derribada devido ao racismo dos judeus, já que a igreja foi formada só com judeus. Os 120 reunidos no cenáculo eram todos judeus, os quase 3.000 convertidos na mensagem de Pedro, todos judeus, os quase 5.000. Então, assim que se converteram os samaritanos, os gentios, no caso de Cornélio, Atos 10, foi necessário que Deus permitisse mais 3 manifestações do seu Santo Espírito entre os samaritanos, entre os gentios e entre os discípulos de João, para derribar a barreira do preconceito racial, porque senão os judeus formariam uma igreja só de judeus, outra só de samaritanos, Atos 8, outra só de gentios, Atos 10, e outra só dos discípulos de João em Éfeso, Atos 19. De modo que não há necessidade de buscar algo que já temos. Se não temos é porque não somos salvos, obviamente. Cansei de falar isso com um grande pregador do meio evangélico, mas ele morreu ainda em cima do muro nesse assunto, lamentavelmente, com mais de 100 anos. Muito bem, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. A festa da Páscoa teve o seu cumprimento na morte de Cristo, e observemos que a festa que os judeus tinham que escolher um cordeiro sem defeito, tinha que imolá-lo no crepúsculo da tarde. E nosso Senhor Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, um homem sem defeito que morreu por nós. Sua morte se deu no crepúsculo da tarde, assim o que figura demonstrava se cumpriu exatamente na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou aproveitar e dar uma pincelada amanhã, ainda é sexta-feira, sobre essas festas que alguém me pediu que eu fizesse uma abordagem sobre as festas de Jeová. Eu me lembro que foi publicado me parece, na revista Vigiai e Orai, que já foi extinta, sobre as 7 festas de Jeová, mas eu não tenho mais esse exemplar da Vigiai e Orai. Eu vou tentar fazer o possível para discorrer sobre essas festas oportunamente na próxima semana. É tudo por hoje. Volta a nos ouvir amanhã. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.